Fala, meus amigos pré-aprovados! Olha, resolvi fazer um resumão do módulo 1. Acaba aquele resumão para você ver na véspera da prova, para relembrar o conteúdo? Tá aqui nessa aula para você ficar tinindo para a prova. Vamos lá? É um resumão mesmo. Começando então, resumo do módulo 1. Conselho Monetário Nacional, CMN. Lembra que CMN, 3 letrinhas, 3 carinhas. Ou seja, CMN, cara que manda neles, tá? Então, quando você olhar a letra CMN, vai lembrar que manda no sistema financeiro. É um órgão normativo. Lembra? Olha a letra N de normativo. Coloca normas. Ele trabalha com normas. Não executa nada. Não coloca a mão na massa. Conselho Monetário Nacional, disciplina, dar as diretrizes. Então, por exemplo, fixa a meta de inflação para um país. Quem vai ter que cumprir a meta de inflação é o Banco Central. Mas quem que determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Então ele dá a diretriz, a direção, coloca as normas para o sistema financeiro, tá? Conselho, dar conselho, ele não coloca a mão na massa. 3 letrinhas, 3 pessoas. São 3 pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. Esses 3 compõem, então, o Conselho Monetário Nacional, tá? Aí ele dá as ordens. Temos o principal executor, que é o Banco Central. O Banco Central, ele é composto, então, por 9 diretores, tem 9 diretores do Banco Central. O Banco Central, os diretores possuem um mandato de 4 anos, sendo que a cada ano trocam-se 2 diretores. A cada ano trocam-se 2 diretores. Ou seja, em 4 anos trocam-se os 8 diretores. Mas são 9 diretores. Um é o presidente. O presidente, ele tem um mandato de 4 anos e o mandato dele não coincide com o presidente da República. O mandato do presidente do Banco Central começa no início do 3º ano de mandato do presidente da República. Então, por exemplo, o presidente da República tem 2 anos. Na hora que for começar o 3º ano de mandato do presidente da República, começa o mandato do presidente do Banco Central. Entendeu? Um presidente do Banco Central só pode ficar no máximo 8 anos como diretor do Banco Central. O mandato dele é 4 anos, ele pode ser reconduzido mais uma vez ao cargo. Como que funciona para ele tomar posse como presidente, como diretor do Banco Central? O presidente da República indica um diretor. E aí ele passa por uma sabatina no Senado Federal. E aí, se os senadores aprovarem, aí ele se torna diretor do Banco Central. Muito semelhante ao que acontece com o STF, né? Então, o diretor do Banco Central, ele é independente, ele não é subordinado ao presidente da República. Para ele ser mandado embora, precisa que a maioria dos senadores aprovem para que ele seja demitido, tá? Então ele responde ao Senado Federal. E ele precisa prestar conta, os diretores do Banco Central precisam prestar conta ao Senado, aos senadores de 6 em 6 meses. Tem uma regra, semestralmente eles prestam conta ao Senado Federal, tá bom? Resumão aqui, mas resumo do resumo para deixar você tinindo. Vai anotando os pontos principais aí, pausa e vai anotando para você ficar craque, tá? Faz o seu resumo. CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela fiscaliza o mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? Principalmente valores mobiliários. Valores mobiliários fica mais fácil. Exemplo de valores mobiliários: ações, debêntures, cotas de fundos de investimentos, notas promissórias, são alguns exemplos de valor mobiliário. Quem fiscaliza esse mercado é a CVM. Uma empresa quer lançar ações na bolsa, ela pega a autorização da CVM. Ela quer emitir emitir debêntures no mercado para captar recurso, ela pega a autorização da CVM, vai seguir alguns ritos da CVM. A Comissão de Valores Mobiliários, ela tem um principal objetivo: proteger os investidores do mercado de capitais. Então ela vai fiscalizar para ver que está tudo correndo certinho, ninguém está passando a perna em ninguém. Ela tem poder de polícia, ela dá multa, ela manda prender, tá? CVM fiscaliza o mercado de capitais. Principal ponto. SUSEP e Previc. SUSEP fiscaliza o mercado de previdência aberta, fiscaliza as capitalizações, fiscaliza seguros. Então, SUSEP, aqui, SUSEP e Previc, para ficar bem mais fácil você gravar, SUSEP fiscaliza as previdência aberta. Fiscaliza a previdência aberta.
E a Suprevic fiscaliza as previdência fechada. Como é que você vai lembrar disso na prova? SUSEP, lembra SUSEP? SUS, grave SUS. SUS é aberto para todo mundo. O SUS, não tem, qualquer um pode se constar pelo SUS, né? Pode ser atendido pelo SUS. SUS é aberto a todos. Mesma coisa, previdência aberta. Esse é o macete, tá? E Previc é previdência fechada. Bancos comerciais, banco de investimento e bancos múltiplos. A prova adora esses três aqui. Então, olha, grava assim. Bancos comerciais, foco, tem conta corrente, tem, ou seja, conta corrente conhecido como depósito à vista. Você pode ter conta salário para receber o salário, deixar o dinheiro parado na conta corrente. Esse é um papel do banco comercial. O banco comercial faz empréstimos a curto e médio prazo. Tá? Característica do banco comercial. Tem conta corrente, é para depósito à vista, que é de dinheiro parado em conta corrente, e empréstimo do curto e médio prazo. Tá? Banco de investimento, foco em captação de investimentos, mas também faz empréstimos. Só que o empréstimo dele é no foco no médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Tá? Médio e longo prazo. E aí o detalhe, banco de investimento não tem depósito à vista. A conta dele é para cair o dinheiro e já aplica em depósito a prazo, ou seja, em CDBs, em outros investimentos. Banco de investimento também faz as operações de underwriting, que é oferta pública de investimentos. Coordenam oferta pública de investimento. Por exemplo, uma empresa quer emitir uma debenture, ou seja, fazer uma oferta pública de debentures. Ela contrata um banco de investimento para fazer essa oferta pública para ela, tá? E aí esse contrato chama de contrato de underwriting. É um papel do banco de investimento. Então grave aí. Banco comercial tem conta corrente, depósito à vista. Banco de investimento não, tá? Banco de investimento não tem depósito à vista. Banco múltiplo significa que ele tem múltiplas carteiras. E aí, para ele ser considerado múltiplo, é óbvio, tem que ter mais de 2 carteiras. Só que uma das carteiras é obrigatoriamente ser comercial ou de investimento. Uma dessas 2 carteiras, ele obrigatoriamente tem que ter. Ou é as duas, ou uma, ou a outra. Entendeu? Ou comercial mais crédito imobiliário, ou investimento mais arrendamento mercantil. Ou comercial ou de investimento é obrigatório ter para ser considerado um banco múltiplo. Tá bom? Cooperativa de créditos, bancos cooperativos. Cooperativa de crédito, primeira característica de cooperativa de crédito. Os correntistas são sócios. É uma sociedade de capital. Diferente de banco, que é sociedade... Banco, sociedade de capital. Cooperativa, sociedade de pessoas. Tá? Onde as pessoas colocam capital social, ou seja, compram um pedaço da cooperativa e se tornam associados a cooperativas de crédito. Temos umas grandes no Brasil, conhecido como Sicredi, Sicobi. Temos Cressol como o terceiro maior sistema do Brasil hoje, cooperativa de crédito. Aí tem Ailos, tem vários sistemas de cooperativas de crédito. Cooperativas, todo mundo lá tem um grupo de pessoas sócios, onde os lucros é dividido com os correntistas, com os sócios, os associados. Diferente dos bancos. Os bancos, o lucro é dividido entre os seus donos, que são quem é o dono mesmo, colocou capital. Entendeu? A diferença, a principal diferença é essa, cooperativa de crédito e bancos. Aí temos o banco cooperativo, que é um banco onde as cooperativas de crédito são sócias, tá? Então, por exemplo, temos aqui as cooperativas, várias cooperativas, aí elas possuem um banco, entendeu? Elas possuem um banco cooperativo. Esse banco, quem tem conta nesse banco são as cooperativas. As pessoas têm conta na cooperativa e aí as cooperativas possuem conta nesse banco cooperativo, entendeu? Banco cooperativo está ligado às cooperativas de crédito. Essa é a principal característica, então, de um banco cooperativo. A administradora de consórcios. A administradora de consórcio, como o banco cooperativo e os bancos múltiplos, precisam de autorização do Banco Central para funcionar. Então, elas pegam a autorização do Banco Central e também são fiscalizadas pelo Banco Central. As administradoras de consórcios, elas vivem de taxa de administração dos grupos. O que remunera a administradora de consórcio é a taxa de administração, tá? Aí eles criam os grupos de consórcios, nós vamos ver mais para frente, né? Tem o produto consórcios, que é um grupo de pessoas que vão pagando a parcela mensal, todo mês tem umas pessoas que são contempladas. Mas a administradora de consórcio, que é o ponto principal desse módulo, é entender que é uma instituição autorizada pelo Banco Central,
fiscalizada pelo Banco Central, e eles vivem de taxa de administração, tá? Parte principal nesse resumo aqui. Corretoras de valores imobiliários. A corretora é quem fornece o home broker. Home broker. O que é o home broker, Ezequiel? Home broker é a ferramenta para você comprar e vender ações na bolsa de valores, comprar e vender ativos mobiliários. Só acessa a bolsa de valores através do home broker. Quem fornece o home broker é a B3. A B3, a corretora de valores imobiliários. Corretor, tá? Aí, detalhe. Um resumo aqui, eu não vou editar esse vídeo nem nada. Do jeito que eu vou gravar vai ficar. Então, eu vou errando, eu vou corrigindo. Beleza? Olha só. Corretoras de valores imobiliários, vamos já falar corretor, vive de comissão. Comissão. Quando você opera lá na Bolsa de Valores, você paga umas comissões, que essa comissão vai para a corretora. Outra coisa que eu quero deixar aqui um ponto de atenção é que a corretora de valores imobiliários, ela é uma instituição financeira. Uma instituição financeira, para funcionar no Brasil, precisa de autorização do Banco Central. Se o Banco Central autoriza a instituição financeira a funcionar, ele também fiscaliza a corretora de valor imobiliário. Então, olha só, ponto importante, e eu vi muita questão sobre esse assunto. Corretora de valores imobiliários é fiscalizada por quem? É fiscalizada pelo Bacen e pela CVM, tá? É fiscalizada. Para ela funcionar, ela precisa de autorização do Banco Central, porque ela é uma instituição financeira. Depois dela funcionando, ela é fiscalizada pelo Banco Central, porque ela é uma instituição financeira, e ela é fiscalizada também pela CVM, porque ela atua com valores imobiliários. E aí a CVM também fiscaliza, tá bom? Bolsa de Valores, B3. A B3, eu sempre gosto de falar assim, ó, é como se fosse uma feira, tá? Um grande feirão de negócios, onde tem pessoas comprando e pessoas vendendo. Entendeu? Onde o negócio onde compra e vende ativos. É onde acontece o mercado secundário dos ativos. O que é o mercado secundário? Onde um investidor vende para outro investidor. O dinheiro circula entre os investidores, sem envolver o emissor. Por exemplo, na verdade, onde a maioria, né, dos ativos, das negociações acontece na bolsa, é o mercado secundário. Eu tenho ações da Petrobras, vendo para você. Ou seja, você me paga, eu te passo a ação, não envolvemos a Petrobras. O dinheiro sai de um bolso do investidor para o outro investidor. Esse é o mercado secundário, tá bom? Bolsa de valores. No Brasil temos uma, né? Nos Estados Unidos tem várias. No Brasil temos a B3, que é o Brasil Bolsa Balcão. E ela vive de emolumentos, tá? Emolumentos é a taxa cobrada pela B3. Emolumentos. Semelhante ao que é cobrado em cartórios, né? Quando você vai em cartório fazer uma autenticação, fazer uma registro de firma, reconhecimento de firma de alguma assinatura, você paga emolumentos, é o nome da tarifa que você paga, tá? A B3 ela faz um papel de, como fosse um cartório para registrar os títulos privados, né? Ela também é um papel de clearing house, beleza? Ó, primeira parte do resumo nosso aqui. Seguradoras, corretoras de seguros e sociedade de capitalização e entidade aberta de previdência complementar. Eu vou deixar circulado esses aqui tudo, ó, porque tudo isso aqui é fiscalizada pela SUSEP, tá? SUSEP quem fiscaliza esse mercado aqui. Uma pessoa investiu em previdência e quer saber mais sobre a sua previdência, quer ver se está tudo certo. Qual órgão que ela vai procurar? A SUSEP, que fiscaliza esse mercado. Quem ela acha que tem um problema lá com a corretora de seguro, vai procurar quem? Quem que é o órgão que fiscaliza? A SUSEP fiscaliza esse mercado aqui, tá? Então temos seguradoras e resseguradoras. Seguradoras é quem vende o seguro do carro, seguro de vida, seguro é quem segura, quem lança o produto no mercado. Comprei um seguro de um carro com a seguradora. Tive um problema com o carro, deu PT, a seguradora tem que me pagar. Quem fiscaliza os limites técnicos das seguradoras para ver se ela manteve dinheiro suficiente frente à sua carteira de risco que ela assumiu? A SUSEP é quem fiscaliza esse mercado, porque não faz sentido. Imagina, o mercado pegou fogo, ele tinha um seguro. Aí a seguradora, poxa, estamos sem dinheiro para pagar. Não vai dar. Não pode acontecer isso, né? Seria um descrédito total sobre as seguradoras. Imagina, você paga um seguro de vida durante 50 anos, você morre e a seguradora, poxa, não tem dinheiro para pagar a indenização para a família. Não pode acontecer, né? Então, a SUSEP fiscaliza esse negócio para ver a questão dos limites técnicos de acordo com o patrimônio da seguradora. Se uma seguradora pega um grande risco, por exemplo, pegou uma usina hidrelétrica para assegurar, gigante, valor absurdo de seguro, ela não tem limite técnico para isso. Aí ela contrata uma resseguradora, que é para ajudar ela
para cobrir aqui um eventual sinistro, tá? Aconteceu um sinistro ali, a seguradora aciona, ela faz o seguro junto com a resseguradora, seria um seguro do seguro, entendido? Então, seguradoras e resseguradoras. Corretor de seguro, que é quem trabalha ganhando as comissões, né? Quando eu vou achar um seguro de um carro, por exemplo, eu converso com o corretor me apresenta lá umas 8 cotações de 8 seguradoras diferentes. Vai me auxiliar e me apoiar na cotação desse seguro. E para isso ele ganha uma comissão por me vender esse seguro. E é com o corretor que eu aciono, que eu tenho contato de pagamentos e tudo mais, que me apoia com o seguro, certo? Sociedade de capitalização é aqueles títulos de capitalização que geralmente a gente compra para participar de sorteios, né? E aí depois volta parte do valor. Tem esse formato, né, de participar de sorteios. Tem aquele, na verdade, todos têm sorteio que eu conheço. Uma forma que você paga para ter o sorteio. Tem os títulos de capitalização voltados para entidades filantrópicas e tem aqueles que a gente paga no banco, que ficam ali 5 anos guardando em capitalização para depois pegar o valor do capital mais TR, né, que eu juntei nesse período. Se eu sacar antes, eu tenho um pênalti ali, vou ter um débito pelo fato dos valores que pagam os sorteios, né? Isso é a sociedade de capitalização, é a empresa que vende capitalização, também são fiscalizadas pela SUSEP, tá? Aí a gente tem aqui as entidades fechadas de previdência complementar, que é fiscalizadas pela Previc, tá? Elas vendem os famosos fundos de pensão. Como assim, Ezequiel? É aquela previdência de prefeitura, previdência do estado, são os fundos de pensão, né? As previdências fechadas para funcionários, servidores públicos, tá bom? Aí eu entro aqui agora no resumão das certificações, das associações que fazem as certificações no mercado financeiro. A Anbima, para a qual você está estudando, que temos a CPA, certificação, a CPROR e a CPROI, né, as principais aí para banco, mas tem também o CFG, o CGA, que é para os gestores de fundos de investimento, que a Anbima é quem que presta os exames e cuida dessa certificação no Brasil. A Anbima, Associação Brasileira de Mercado de Capitais. A gente tem também a APMEC, que é a associação que cuida dos analistas de investimentos, ou seja, você tirou a CPA, você pode recomendar investimentos? Não. Você pode fazer uma carteira recomendada de investimento para uma pessoa? Não pode. Quem pode fazer isso é quem tem uma certificação chamada CNPI, que é da APMEC. Tem que ir lá na APMEC e fazer essa prova, entendeu? No site dele, se cadastrar lá, seguir o edital e marcar a prova e fazer, estudar, fazer a prova e tirar a certificação de analista de investimentos, que é o CNPI, tá? Aí a gente tem também a Planejar, que cuida da parte a famosa CFP, né? Aquela sigla CFP, que é certificado de planejador financeiro, vem pela Planejar, que é para planejadores financeiros, que cuida de planejamento financeiro de famílias. E temos a Ancor, que cuida da certificação AAI. AAI, que significa Agente Autônomo de Investimento, que é para aqueles assessores de investimento de corretoras, né, que trabalham ligado à assessoria da XP, assessoria do BTG, precisam ter essa certificação chamada AAI, Ancor, tá? A certificação Ancor, que é para Agente Autônomo de Investimentos. Aí eu entro no outro ponto, Fundo Garantidor de Crédito, famoso FGC. O que você precisa lembrar para sua prova? FGC garante até 250 mil por CPF / conta. Como assim? Se a pessoa tiver 2 contas no banco e 500 mil em cada conta, 1 milhão, ela pode pegar 250 mil em cada conta? Não, porque cada CPF não sai com mais de 250 mil. O banco quebrou, um CPF vai ter uma garantia máxima de 250 mil. É máximo. Se ele tinha 200 mil na conta, vai ser os 200 mil. Beleza? A conta era conjunta. Você tinha 200 mil na conta. 100 mil para um, 100 mil para o outro. Entendeu? Mais grave. Tem lá a questão, José e Maria tinham conta no banco e tal. Se atente. Na resposta, não pode ter nem José e nem Maria com mais de 250 mil. Beleza? Não pode, é o máximo 250 mil. Fundo Garantidor de Crédito, aí você precisa saber. Temos o FGC das cooperativas de crédito. A diferença é que são fundos, é um fundo privado, que é mantido pelos bancos. O FG Coop é mantido pelas cooperativas de crédito.
A principal diferença de um para o outro aqui, basicamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V, uns fundos aqui é muito semelhante, mas a diferença é que o FGC dos bancos tem um teto de R$1 milhão de garantia a cada 4 anos. Então, se você tiver conta em 5 bancos, 4 quebrou, você vai ter uma máxima indenização de R$1 milhão dentro de 4 anos. No FGCoop não tem essa trava. Essa é a diferença. Mas eu não tenho visto questões falando sobre isso, dessa diferença. Tá? Aí você tem que gravar que a regra dos dois é muito semelhante, é igual, na verdade, 250 mil por CPF / conta. E os produtos que o FGC cobre é CDB, LCI, LCA, poupança, conta corrente, né? Conta corrente e operação compromissada. Vou escrever aqui em cima. Operação compromissada. Operação compromissada emitida após 2012, tá? Operações compromissadas também tem fundo garantidor de crédito. E outra, um título chamado LCD, que é a letra de crédito de desenvolvimento, que é dos bancos de desenvolvimento, que é bancos públicos. Esses também possuem FGC, tá bom? Ponto de atenção, LF, letra financeiras, são emitidos por instituições financeiras, mas não tem FGC, tá bom? Ó, não tem FGC. Vou falar até pausamento para você ir raciocinando e escrevendo aí. Não tem FGC, letra financeira, LF. Só gravar o F de ferrou-se. Banco quebrou, se ferrou. Beleza? Não tem fundo garantidor de crédito, o LF, tá? Emitido por instituição financeira. Então, falei aqui dos fundos garantidor de crédito. Vamos lá. Políticas monetárias. Temos o Open Marketing, redesconto, recolhimento compulsório. São ferramentas que o Banco Central possui para controlar o dinheiro na economia. Vamos relembrar. Open Marketing, compra e venda de títulos públicos. O governo pode controlar o dinheiro na economia comprando ou vendendo títulos públicos. Então, grave. Sempre você vai pensar, essa operação tira dinheiro da economia ou coloca dinheiro na economia? Então, vamos supor que o Banco Central quer fazer uma política monetária contracionista. Contracionista é uma política monetária que vai tirar dinheiro da economia. Por que ele faria uma política monetária contracionista? É porque provavelmente está a inflação alta. A inflação alta significa que tem muita gente comprando, muito dinheiro na economia. Ele precisa, então, vamos falar a linguagem que a prova gosta, que é enxugar liquidez. Enxugar liquidez significa tirar dinheiro da economia. Enxugar liquidez, eu preciso tirar dinheiro da economia. Então, vai fazer uma política monetária contracionista. Usando a ferramenta de Open Marketing, como que eu tiro dinheiro da economia? Olha, se eu vender mais título público, então se fizer uma taxa que é atrativa e vender título público, as pessoas vão ter que me pagar para pegar esse título público. Então a pessoa foi lá pegar um LFT, um Tesouro Selic. Ele vai ficar com o Tesouro Selic e vai me dar o dinheiro. Ou seja, eu vendo título público para me tirar o dinheiro da economia. Entendeu? Se eu quero colocar dinheiro na economia, o que eu faço? Eu compro o título público, porque eu vou lá, faço uma oferta pelo título público que a pessoa tem e vou ter que pagar ela. Então o governo paga, coloca dinheiro na economia. Então raciocina, Open Marketing, compra e vende título público. O que acontece? O que o governo quer e o que ele vai fazer, tá? Redesconto é o empréstimo que o Banco Central faz aos bancos. Se a taxa de juros está muito alta, do redesconto, os bancos vão segurar um pouco mais o crédito, vai dar mais uma segurada na linha de crédito, né? Porque se faltar dinheiro, ele vai ter que pegar um juro maior no Banco Central, tá? Então também é uma ferramenta de controlar dinheiro na economia, que é uma taxa de juros que o Banco Central vai cobrar dos bancos. Recolhimento compulsório. Trata-se de um percentual É um percentual que os bancos precisam deixar reservado no Banco Central, que ele não pode emprestar. Então, se você vai lá e deposita R$100 num banco, e vamos supor que o Banco Central determinou que é 20% de depósito compulsório, o banco só vai poder emprestar R$80, entendeu? 20%, R$20 vai ter que deixar retido, ele não pode emprestar. Se o Banco Central está querendo tirar dinheiro da economia, o que ele vai fazer? Aumentar o depósito compulsório ou ele vai diminuir o depósito compulsório? Você concorda que ele vai ter que aumentar o percentual de depósito compulsório, né? Então, por exemplo, se ele aumentar de 20% para 30%, os R$100 que o banco depositou, agora ele não pode emprestar 80%, ele só pode emprestar 70%.
ou seja, menos dinheiro na economia. E o inverso também é verdadeiro. Então, grave, recolhimento compulsório, então é o que o Banco Central faz para controlar o dinheiro na economia, tá? As políticas monetárias, aí ele tem essas três ferramentas: open market, redesconto e recolhimento compulsório. E ele tem mais outra ferramenta, que é usada então pelo Copom, que é mexer na taxa Selic meta, né? Como assim, Ezequiel? Primeiro, Copom. Copom trata-se de, significa Comitê de Política Monetária. Quem é o Comitê de Política Monetária? Nada mais é do que os 9 diretores do Banco Central. Eles se reúnem de quanto em quanto tempo? A cada 45 dias. Eles se reúnem para discutir a economia do país, a política monetária. E o principal assunto dessa reunião deles, que acontece a cada 45 dias, é o atingimento da meta de inflação. Por quê? Quem que deu a meta? Lembra que o Conselho Monetário Nacional deu a meta de inflação? Quem que vai cumprir essa meta de inflação? Banco Central. O Banco Central, então, vai fazer de tudo para cumprir essa meta de inflação. E aí, ele tem as ferramentas, né, que é o Open Market, o redesconto, o recolhimento compulsório, mas a cada 45 dias eles se reúnem. E eles também têm mais uma ferramenta, que é mexer na taxa Selic, que é a taxa básica de juros de um país. É a taxa de referência. Então, quando ele sobe a taxa de juros, os juros ficam mais caros no Brasil. Por que o juro fica mais caro? Os juros de empréstimo, financiamento fica mais caro. Porque a pessoa que está guardando dinheiro, ela passa a receber mais. Então, vamos supor que ele subiu a taxa de juros para 15% ao ano e a taxa era 10%. Ficou mais atrativo guardar dinheiro no país. Eu guardar o dinheiro no CDB atrelado à taxa Selic, a prestar o dinheiro em título público federal atrelado à taxa Selic, eu estou ganhando mais. Então eu penso duas vezes antes de gastar esse dinheiro, antes de resgatar. O banco está pagando 15% ao ano para deixar um CDB. Logo, o empréstimo ele vai ter que cobrar mais caro, porque se ele está comprando a 15% ao ano, não tem como ele emprestar 10%. Ele vai emprestar 30%, 40%, 50% ao ano, porque ele tem um spread, a questão da inadimplência. Então ele vai emprestar mais caro. Se o governo baixa a taxa Selic, aí os bancos estão pagando menos, eles conseguem fazer uma promoção, conseguem fazer uma taxa de juros mais barata também para emprestar crédito. E por que o governo mexe na taxa Selic? Para controlar a inflação. Como que ele controla a inflação mexendo na taxa Selic? Olha, se você está pensando em reformar sua casa ou pensando em trocar de carro, você vai lá ver um financiamento e a taxa está muito cara, você pensa duas vezes. Você fica, poxa vida, mas tá caro pegar esse empréstimo, fez financiamento, ficou muito caro. Não, pensando bem, vou trocar de carro agora não. Pensando bem, não vou reformar minha casa agora não. Você desiste. Logo, o comércio, a loja de veículo, vai vender menos um veículo. Se está vendendo menos, se as pessoas estão comprando menos, vai subir preço? Não vai subir preço. A tendência é fazer promoção, as fábricas vão fazer mais promoções, liquidações, não vai ter subida de preço. E a inflação não mede o nível geral de preço da economia? Ou seja, se os juros estão muito caros, a tendência é que os preços parem de subir ou até mesmo caiam. Tá? Então, por isso que o através da taxa de juros. Então, falamos aqui então do Copom. Aí temos agora outro subtópico, que é Selic Over versus CDI. O que é Selic Over versus CDI? Todos os dias, os bancos fazem empréstimos entre eles para fechar a conta, todo mês. Todo dia tem banco que fecha positivo, tem banco que fecha negativo. Então eles fazem empréstimo entre eles. E aí esses empréstimos que eles fazem, eles dão títulos em garantia, ou títulos públicos ou títulos privados. E aí, títulos públicos em garantia, esses títulos estão registrados em um cartório, que é a custódia Selic, a Clearing House Selic. A Clearing House Selic, todo dia, eles têm a média de todas as negociações entre bancos que deram títulos públicos em garantia. E eles têm um registro dessas taxas. Aí ele divulga Selic Over. Entendeu? Que é o over de overnight, porque os bancos fazem empréstimos para um dia. Eles não querem ficar com empréstimo para sempre. Então eles fazem empréstimo entre eles, pactuados por um dia. Os CDI vêm das negociações entre os bancos, certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro, empréstimos entre os bancos, mas com títulos privados em garantias, porque os títulos privados estão registrados lá na B3. E a B3 todo dia, então, divulga a taxa média de negociação feita entre os bancos. Aí nasce a taxa DI, famosa taxa DI, que serve de referência para o nosso CDI, que é a referência, benchmark, para a maioria dos CDBs, que tem como referência o CDI, entendeu?
Viu de onde sai isso? Dos empréstimos feitos entre os bancos com títulos privados em garantias. Aí eu tenho o próximo tópico aqui, que é o cupom cambial versus investimentos. Cupom cambial, para ficar bem fácil você gravar aí esse negócio, imagina que você é um gringo, tá lá nos Estados Unidos. Aí você vai e investe aqui no Brasil num CDB a 10% ao ano. Aí você, depois de um ano, pré-fixado, você foi lá e combinou uma taxa pré-fixada de um ano. Beleza. Só que daqui a um ano, quando você vai resgatar o dinheiro, você precisa levar o dinheiro para os Estados Unidos de volta, né? Você mora lá. E aí o dólar valorizou 5%. O dólar subiu 5%, ficou mais caro 5%. Você ganhou realmente 10%? Não. Cupom cambial vai dar um problema aqui. Por quê? Você ganhou 10%. Só que na hora que você for comprar o dólar está 5% mais caro. Então, o seu ganho não foi 10%. Porque aí você trouxe dinheiro para o Brasil, era uma cotação cambial. Na hora que você for levar de volta, o câmbio está diferente. Então, o ganho do americano não é o mesmo. Entendeu? Porque ele não ganhou os 10%. Porque aí tem a questão da variação cambial que vai influenciar na sua real rentabilidade. Entendido o que é cupom cambial versus investimentos? Falando de câmbio, temos o Petax. Petax, eu vou colocar assim, olha, Petax é igual a dólar. Por que eu quero que você trava igual a dólar? Petax é uma taxa divulgada pelo Banco Central. 4 vezes ao dia o Banco Central faz uma cotação perante as principais corretoras do mercado para ver como é que está a negociação de compra e venda de moeda estrangeira. Aí ele pega a cotação, faz uma mediana e divulga. 4 vezes ao dia ele faz isso, para ver como é que está uma moeda se comportando em relação à outra. Só que como é que você vai interpretar isso para a prova? Petax igual a dólar. Por quê? Se a prova falar o Petax subiu, você vai interpretar que o dólar subiu. Se o dólar subiu, vamos pegar dólar versus real, fica mais fácil? Significa que o real caiu. Se o dólar subiu, significa que o real desvalorizou. Entendeu? Então você grava isso. Se o Petax caiu, significa que o real subiu. Entendeu? Se o Petax igual a dólar. Se o Petax caiu, significa que o dólar caiu, o real se valorizou. Aí, para a prova, para você entender o conceito, lembrar disso, macete. Vamos para o macete. Vai gravar aqui. Quando a moeda local desvaloriza, favorece a exportação. Grava assim, ó. A desvalorização, favorece a ex. Se você for desvalorizado pelo seu atual, pela sua atual, você começa a lembrar da ex, né? Você vai começar a ter saudade do ex ou da ex. É só macete para prova, tá? É só macete para prova. Não leve isso para a vida real, só para prova. Mas para vocês que não esquecer. A desvalorização da moeda local favorece a exportação. Pronto. Quando o real se desvaloriza, os gringos vêm comprar aqui. A gente não vai lá fora comprar, que nosso dinheiro não está valendo nada. Entendeu? Desvalorização favorece a exportação. Lógico que o contrário também é verdadeiro. Quando há uma valorização da moeda local, favorece então a importação. Quando o nosso dinheiro está valendo muito, o que a gente faz? Vai lá no Paraguai comprar. E a gente traz um monte de muamba, né? Favorece a importação. Entendido? Que a prova gosta muito dessa questão aí do cambial. PIB. Produto Interno Bruto. Tudo que um país produz. Você precisa entender que, vamos fazer a correlação de taxa Selic com PIB? Olha, quando o governo sobe a taxa Selic, qual é a tendência de acontecer com o PIB? Vamos lembrar? A taxa Selic maior significa que as pessoas vão comprar menos, porque os juros estão caros, a economia dá uma segurada. Se as pessoas estão comprando menos, logo o país tende a produzir menos. Se o país está produzindo menos, é de se esperar uma taxa de desemprego maior, porque as pessoas passam a ter menos trabalho. Está produzindo menos, a fábrica não vai contratar, ela vai mandar embora se não está vendendo. Entendeu a correlação? Então, como a prova nesse ano está vindo, nesse novo modelo, nesse novo formato, já está vindo com mais detalhes, e quer que você realmente entenda o cenário econômico, o que acontece na economia, como que um indicador conversa com o outro. Entenda essa questão da taxa Selic versus o PIB. O PIB mede tudo que um país produz. E como que ele mede? Como é que é medido? Como é que é feito o cálculo? Qual é a fórmula? Consumo mais investimento, consumo mais investimento mais gasto do governo
mais exportações líquidas, tá? Porque pode ser mais X, que é exportações, menos importação. Ou exportações líquidas, que é descrito como NX, né? Que já é o líquido, beleza? Essa é a fórmula do PIB, para medir tudo que um país produz. Tranquilo? Então, tá aí PIB. IPCA e IGPM. IPCA, lembra-se, IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação no Brasil. É através do IPCA que o Banco Central vai saber se está cumprindo ou não a meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele é o Índice Oficial de Inflação, tá? Divulgado pelo IBGE. Aí nós temos um outro principal também, que é o IGPM, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Inclusive é quem aplica a prova da Anbima. Então a prova da Anbima sempre tem questões sobre FGV, sobre o IGPM, porque é deles. O IGPM é composto por 3 indicadores. Você vai gravar 60, 30, 10. 60% IPA, que é índice de preço ao produtor ou índice de preço por atacado. 30, IPC, que é índice de preço ao consumidor, e 10, INCC, que é Índice Nacional do Custo da Construção Civil, beleza? 60, 30, 10, essa é a fórmula então que chega no IGPM, beleza? E ainda temos a ATR, que é a TR, taxa referencial. A taxa referencial, ela tem um cálculo que o Banco Central tem lá, um redutor, mas o conceito, você vai lembrar, que é a média, é com base na média das LTNs, que são os títulos públicos pré-fixados. Média de LTNs, tá? TR é a principal acompanhamento. Para que serve a TR no mercado financeiro? Ela é o principal indicador da poupança, né? Poupança tem lá uma taxa de juros mais TR. Também temos a remuneração do FGTS, tá? E os créditos imobiliários, tá? Créditos imobiliários também utilizam a TR. Na maioria dos créditos imobiliários também usa a TR para corrigir, tá? Crédito imobiliário, acabei ficando na frente ali, mas beleza. Temos aí a TR, que é a taxa referencial. Você precisa gravar conceito para a prova, é que a taxa referencial é com base em títulos públicos pré-fixados, que são as LTNs. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Não, aqui, tá, os 3 tipos de risco. Risco de crédito igual a calote. Calote, risco de crédito, inadimplência. Quando você empresta dinheiro para uma empresa e ela quebra. Risco de crédito. Ações não têm risco de crédito. Por que ações não têm risco de crédito? Porque ações, você é dono da empresa, você se torna um sócio da empresa. Então, se você é sócio da empresa, se a empresa quebra, você quebra junto com ela. Por isso que não tem risco de crédito. Você passa a ser dono, não tem como você dar calote em você mesmo. Entendido? Ações não têm risco de crédito. Ações têm risco de mercado, porque o preço oscila, é a volatilidade, e risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Você tentar vender e ter dificuldade em transformar isso em dinheiro. Isso é risco de liquidez. Risco de mercado é eu comprar um ativo, por algum motivo, ele não valer mais aquilo que eu comprei. Então, lembrar, por exemplo, comprei uma casa, paguei 500 mil na casa, felizão na casa. No outro dia, abre um lixão do lado da minha casa. Ninguém quer mais essa casa. Aí o preço não vai ser mais 500 mil. Ó, despenca. Comprei um carro de 150 mil, felizão com o carro. Passou um mês na concessionária, a fábrica anuncia que aquele carro saiu de linha. Ou deu recall no carro, aconteceu algum problema que as pessoas não querem mais pagar 150 mil no carro. A tabela FIPE despenca. Risco de mercado, entendeu? O mercado não paga mais aquilo que você está comprando, tá? Taxa de juros nominal versus real. Taxa de juros nominal é aquilo que você combinou no investimento. Então, por exemplo, eu vou lá, combino num CDB pré-fixado a rentabilidade de 15% ao ano. Passou um ano, eu tô lá, apliquei R$1.000, depois de um ano tem 1.150. Rendeu 15% conforme nós combinamos. Tudo certo. Esse foi meu ganho nominal. Só que, durante um ano, o preço das coisas não sobem. Eu consigo comprar, depois de um ano, as mesmas coisas que eu comprava um ano atrás? Não. Gás, petróleo, geralmente as coisas mudam de valor, não é mais a mesma coisa. Então, para me saber se realmente eu ganhei 15%, eu preciso comparar com a inflação. Então, quando eu tiro a inflação, eu consigo saber o meu ganho real do negócio, entende? Ganho real. Então, conceito principalmente de nominal para real é eu descontar a inflação. Então vamos supor que a inflação
desse período, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, a inflação foi de 5%. Logo, a minha conta de cabeça aqui, 15 menos 5, eu tive um ganho real de 10. Só que esse negócio aqui não é um menos o outro. É uma fórmula chamada fórmula de Fischer. Que na prova, provavelmente você precisa calcular isso aqui. Que nada mais é 15 dividido por 5. Só que não em porcentagem, em numeral. Vou tentar pegar. Como é que eu faço essa conta? 15 dividido por 100, vou ter 0,05. Aí eu vou pegar e somar mais 1, vai ficar 1,05. 1,105, né? Aí eu vou dividir por 1,005. Vou fazer a mesma coisa. 15 dividido por 100 mais 1 e 5 dividido por 100 mais 1. E dividir um pelo outro. Aí eu vou chegar na resposta, tiro esse 1 que eu coloquei e multiplico por 100. Vai dar aproximadamente 9 alguma coisa. Quase 10. Mas vai ser inferior a 10. O que macete que eu deixo para você? A resposta, se houver uma inflação, se houver uma inflação, a resposta vai ser inferior à conta que você faz de cabeça. Não faço uma conta de cabeça aqui, 15 menos 5, não dá 10? Então a resposta vai ser inferior a 10. Pronto. Se você não conseguir calcular, pelo menos metade da questão você já resolve, sabendo esse macete. Beleza? Tá aqui na tela, tá aí um resumão para facilitar o seu aprendizado. Vamos lá. Juro simples versus juro composto. Juro simples, grava aqui. Juro simples nada mais é que juros sobre capital inicial. Ele é simples. Então, por exemplo, capitalização simples e juros simples. Capitalização simples significa que o juro vai incidir sempre sobre o capital inicial. Então, eu peguei R$1.000. Opa, volta aqui. Peguei R$1.000 emprestado. No juros simples, no primeiro mês, eu tenho juros sobre R$1.000. No segundo mês, juros sobre R$1.000. Isso é simples. Simples. Na questão do juros simples, 12% ao ano é quanto ao mês? 1% ao mês. Entendeu? Porque é simples. 1% ao mês em um ano, 12%. Só multiplicar. É simples. Não tem dificuldade. Esse é o simples. Simples até de fazer a conta. Agora, o composto, na capitalização composta, se eu peguei R$1.000, primeiro mês vai ficar igual ao simples, né? Primeiro mês, juros sobre R$1.000. No segundo mês, aí vai ter os juros, né? Os R$1.000 mais os juros. No segundo mês, é juros sobre juros. No terceiro mês, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. O resultado do segundo mês, mais os juros. No quarto mês, resultado do terceiro mês, mais os juros. Juros sobre o terceiro mês. Então não é sobre o capital inicial. Ele é juros sobre juros. Entendido? Resumão aqui bem acelerado, bem mais simplificado, que é para ficar mais otimizado, tá? Só para fazer você lembrar mesmo. E na questão dos juros compostos, na questão dos juros, por exemplo, 12% ao ano não é 1% ao mês, vai dar 0,94 se não estiver enganado aqui a conta. Porque é juros sobre juros que chega no 12% ao ano, entendeu? 1% ao mês não é 12% ao ano. 1% ao mês, como é juros sobre juros, vai dar 12 ponto alguma coisa. Vai dar acima de 12% o resultado de um ano. Entendido? E aí você pode aprender a fazer a capitalização composta e a descapitalização composta aqui também no canal do YouTube. No canal tem uma fórmula ensinando você a fazer a capitalização e a descapitalização de taxa, tá bom? Pode fazer para você chegar exatamente nesse negócio aqui. Eu não trouxe calculadora, vou fazer aqui no resumão, para não ficar muito comprida essa aula aqui. Isso aqui é um resumo. Sistema de amortização, price e saque. Qual que é a principal diferença? O price, você vai gravar aqui o price, parcela fixa. Só que como se comporta os juros? Juros funciona assim, eu vou desenhar, tá? Vou fazer um desenho aqui, ó. Olha só. Os juros é maior no começo. Juros. Você começa pagando mais juros e depois vai pagando mais capital. Entendeu? É assim que funciona. Aqui é a parcela. Parcela é fixa. Então eu vou pagar R$2.000 todo mês, fixa, até o final. Só que a primeira parcela, a maior parte é juros. Depois o juro vai diminuindo e o capital vai aumentando. Então, price, parcela fixa. Saque.
Conceito do saque. Saque significa amortização constante. Amortização constante significa... Como é que você vai lembrar disso? Imagina, fazer um número redondo para você ficar fácil de entender. Se eu pegar 100 mil reais emprestado em 100 parcelas, quanto que eu estou pagando mensalmente do capital, do empréstimo que eu peguei? R$1.000. Vai ser os 100 mil dividido por 100 parcelas. Então, todo mês eu pago R$1.000, que é o capital. Então, a amortização, ou seja, eu amortizo meu capital de R$1.000 todo mês. É constante, é igual todo mês a amortização. Sistema de amortização constante. O que muda? A parcela vai caindo. Por que a parcela vai caindo? Porque os juros é sobre o saldo devedor. Então, na primeira parcela, eu até tenho o juros sobre os 100 mil reais. Então, vamos supor, para a conta ficar fácil, que o juro aqui é 1%. Não está querendo escrever minha caneta aqui? Tá dando super... 1%. Ou seja, primeiro mês, 1% sobre 100 mil é R$1.000. Então, qual que é o valor da minha parcela? Igual a 2.000. Primeiro mês. No segundo mês, eu não paguei R$1.000 no capital, então a parcela, meu capital caiu para 199 mil. Não, 99 mil de dívida. 99, porque eu já paguei R$1.000 do capital no primeiro mês. No segundo mês, então, qual que é o valor da minha parcela no segundo mês? Juros sobre 99 mil, que é 990 de juro. Mais o capital de R$1.000, qual que é o valor da minha parcela? 1.990. No terceiro mês, meu capital, minha dívida caiu para 98 mil. Então, qual que é o juro sobre 98 mil? Que vai dar R$980. Mais os R$1.000, que é o capital que eu peguei. Então, a minha parcela é 1.980. Então, a parcela vai caindo, porque a parcela é juros sobre o saldo devedor. É assim que funciona o sistema saque. Então, grave. Sistema price, parcela fixa. Sistema saque, a parcela vai caindo, porque é sempre juros sobre o saldo devedor. Mas o capital sempre o mesmo, tá? Aí temos a Clearing House, que eu já até falei um pouco antes, que é a Selic e a B3. A Selic é como se fosse um cartório que registra os títulos públicos. A B3 registra os títulos privados. Beleza? Então, na custódia Selic está custodiado e registrado os títulos públicos. E a B3, os títulos privados. E eles fazem também um papel de contraparte. Como assim de contraparte? Pega o dinheiro de quem está vendendo, o papel de quem está vendendo, e pega o dinheiro de quem está comprando e faz a troca para evitar o risco de contraparte. Ninguém dá calote no outro, tá bom? Eu tenho também aqui, vou pegar uma água. Tipos de investidores. Investidor qualificado e investidor profissional. Qualificado. Aquele que tem mais de R$1 milhão e atesta por escrito. Lembra na prova, tem que ter o atestado, só ter o dinheiro não resolve. 1 milhão mais atestado por escrito é investidor qualificado. 10 milhões mais atestado por escrito é investidor profissional. Todos os investidores profissionais são também investidor qualificado, tá bom? Exemplo de investidor profissional: bancos, seguradoras. E quem tem mais de 10 milhões e atesta por escrito. São exemplo de investidores profissionais e investidor qualificado também, tá? Código ANBIMA. Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento. Temos ali alguns pontos que a prova adora. Então, vamos lá. Suitability significa adequação ao perfil do investidor. Famoso, para você saber o perfil do investidor, você tem que fazer ele preencher um formulário chamado API, que é a análise do perfil do investidor. Esse API tem que ser preenchido a cada 2 anos. Ele vence com 2 anos, ou 24 meses, se você preferir. O Suitability, se a pessoa preencheu o API, deu lá conservador, eu preciso adequar produtos conservadores, ou seja, sem risco, na sua carteira de investimento. Entendido? Isso se Suitability. Nada mais é que adequação, significa adequar ao perfil do investidor. O investidor não quer preencher o API e ele quer investir em ativos de risco. Ele precisa assinar um termo de ciência de risco, tá bom? Para ele poder investir. Lá no Código ANBIMA também fala do Chinese Wall. O que é o Chinese Wall? Chinese Wall significa muralha da China, que é segregação do investimento. Gestores de fundo de investimento. Gestor de fundo de investimento, ele está administrando recursos de terceiro. Ele não pode ser amigo, no sistema tem que ser totalmente apartado dos gestores de recurso próprio, que é, por exemplo, o diretor da empresa. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, um exemplo bem fácil para você lembrar.
O Banco do Brasil tem lá o diretor do Banco do Brasil, que faz gestão do Banco do Brasil. Ele não pode ser amiguinho do gestor do fundo de investimento do Banco do Brasil. Entendeu? Porque é o gestor de recursos de terceiro. Então, eles podem ter conflito de interesse. Então, por isso, entre eles possuem uma barreira que chama Muralha da China, Chinese Wall. Lá no Código ANBIMA também fala do KYC, significa conheça seu cliente. Conheça seu cliente. Quer manter o cadastro atualizado, conhecer o cliente para evitar lavagem de dinheiro. Você tem que conhecer o cliente que você abriu a conta, tá bom? Que você tem no seu cadastro. Também fala do marcação a mercado, que a prova começou a falar ultimamente de apressamento de ativos, tá? Apressamento de ativos. Apressamento de ativos. O que significa isso aqui? É para evitar transferência de riqueza entre cotistas dentro de um fundo. Como assim, Ezequiel? Imagina que tem um fundo, você colocou um fundo de ações, você colocou lá R$1.000 num fundo de ações. Passado uma semana, você quer pedir o resgate. É óbvio que variou esse negócio. O fundo comprou vários ativos no mercado. Não vai ter exatamente R$1.000. Mas para me saber quanto que realmente os seus ativos valem, eu preciso fazer uma marcação a mercado. Marcação a mercado é o ato do fundo ir a mercado ver quanto que está valendo os seus ativos. Como os fundos de investimento tem gente entrando e saindo todos os dias o fundo faz a marcação a mercado. Ir no mercado ver quanto que está valendo os seus ativos. Para que evite transferência de dinheiro entre cotistas, riqueza. Como, por exemplo, se eu, passado uma semana, saquei meus R$1.000, que o fundo não fez a marcação a mercado. Mas, e se esses ativos que eu comprei estiver valendo 900? Eu saí com dinheiro que não deveria. Ou seja, transferiu riqueza dos demais cotistas para mim. E se estiver valendo 1.200? Eu deixei R$200 para trás. Transferi riqueza minha para os demais cotistas. Entendeu? Então, marcação a mercado é para saber quanto que realmente vale cada ativo no mercado. E aí, temos também lá no Código ANBIMA a questão do segmento private. O que é o segmento private? A ANBIMA coloca lá no seu regulamento, lá no seu Código ANBIMA, que os investidores ou família com mais de R$5 milhões devem ser caracterizados como private, tá? Segmento private. Nesse segmento private, tem algumas regrinhas, como, por exemplo, 75% da equipe que atende o segmento private é obrigatório ter a certificação CFP, entendeu? É obrigatório ter a certificação CFP. Os gerentes, 75% do time que atendem o público segmento private, tá bom? Olha aí, um resumão do módulo 1 para deixar você ainda mais preparado para sua prova. Beleza? Se você curtiu, manda para mim depois ver se você gostou, tá bom? E te espero no time de aprovados na certificação ANBIMA. Abraço, bons estudos.